Paz do Senhor, amados irmãos, louvado seja Deus. Agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade, esse momento que Ele nos concede de podermos estar aqui compartilhando a Sua palavra com vocês, e nós já pedimos ao Senhor que nos ajude, nos dê graça e força para compreendermos melhor a Sua palavra, e também que você possa participar com as suas observações, com as suas contribuições, não é? Porque, como eu sempre digo, esta é uma aula que nós aprendemos juntos, uns com os outros, e a ideia é exatamente essa, que nós possamos aprender uns com os outros. Não somos donos da verdade, mas valorizamos muito essa participação, né? De maneira que os irmãos podem participar. Nós estamos estudando esse primeiro trimestre de 2021, o verdadeiro pentecostalismo, ok? A atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo, né? E nós estamos na lição de número 7, a lição de número 7, que tem esse título: Cultuando a Deus com liberdade e reverência. Desde já nós queremos dar boas-vindas aos irmãos que estão entrando no grupo cada semana, graças a Deus, e possamos crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do nosso Deus. A nossa lição tem esse título: Cultuando a Deus com liberdade e reverência. Vamos tomar como base essas duas palavras-chave que são importantíssimas: liberdade e reverência. Aqui está o nosso gráfico esboço. Nosso gráfico esboço, como eu sempre digo para os irmãos, aquele gráfico que você pode imprimir em várias partes para que você possa colocar lá no seu quadro e dar aula para a sua classe. A nossa lição está assim dividida. Nós temos 3 pontos. Primeiro ponto: culto pentecostal, liberdade e reverência, onde vamos falar de flexibilização cristã, do culto e da reverência no culto. E nós temos o segundo ponto, o culto, o centro do culto pentecostal. Então a gente vai falar do centro da nossa adoração, que é Cristo. Vamos falar de um culto vibrante no poder do Espírito, que é uma característica pentecostal também, né? E no terceiro ponto nós temos como é a liturgia de nossas igrejas, né? As reuniões de oração, o culto pentecostal, e aí nós temos a conclusão. Meus amados, o nosso textuário é aquela passagem muito conhecida que vocês sabem, de João capítulo 4, versículo 24,
do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Então Jesus diz para ela: Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Tá? Nossa verdade prática diz: a adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar e não onde adorar. Essa verdade prática está excelente, porque de fato, muitas vezes nós nos preocupamos na questão geográfica, na questão do local. De certa forma, nós ainda estamos como os discípulos, dizendo para Jesus: olha que lindas construções, Senhor, que templo magnífico. E Jesus disse para eles que aquele templo não iria durar, né? Não ficaria pedra sobre pedra. E agora, a coisa mais importante para os judeus ia ser destruída, como foi antes. E então, o que é que iria acontecer? Como é que seria este culto? Então, é muito importante nós entendermos que a coisa mais importante para Jesus não é aonde adorar, o local, a localização, mas como adorar. É isso que deve ficar claro, tá bom, meus amados, na nossa lição, ok? Como eu sempre digo para os irmãos, o nosso grupo ele se propõe a trabalhar o ensino bíblico de maneira assim bem visual, né, através de infográficos, porque nós acreditamos nessa questão dos infográficos como importante para nos auxiliar. Então eu tenho aqui alguns gráficos que vão servir como subsídios da lição, foram publicados, deve ter uns 2 aqui que não foram publicados, a gente vai posteriormente publicar. Leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26 a 32, que é Paulo novamente falando a respeito dos irmãos em Corinto, não é? Porque a igreja de Corinto, como todos nós sabemos, era uma igreja que tinha bastante manifestação de dons espirituais, mas alguma coisa ficava a desejar na questão do culto, tá bom? Então é muito importante a gente entender isso. O objetivo geral da nossa lição é conscientizar que no culto pentecostal há liberdade e reverência. Novamente, essas 2 palavras-chave que nós vamos trabalhar sobre elas, que é muito importantíssimo. É importantíssimo nós entendermos essa questão da liberdade e da reverência, tá bom? Na nossa interação com o professor, nós temos aqui algumas observações importantes, falando da nossa liturgia, né? Nós vamos depois listar aqui como é mais ou menos a liturgia do culto pentecostal, o que é que tem, a questão do louvor, da oração, das escrituras, né? a menção das escrituras, a pregação da palavra, a oportunidade para os irmãos, a questão da oferta, dos ofertórios, a pregação da palavra. Então tudo isso faz parte desses elementos do culto espiritual. Ok, irmãos? E aí nós já vamos aqui para o primeiro ponto que fala do culto pentecostal: liberdade e reverência. Uma coisa que me chama a atenção, que o nosso comentarista diz, pastor Ezequiel Soares, é que o cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Isso é muito interessante. É por isso que você observa nas nações onde há o culto evangélico, o culto dos cristãos, você vê algumas diferenças na forma de adorar. A forma de adorar dos nossos irmãos africanos já é um pouco diferente, não é isso? Eles têm os seus costumes, as suas tradições, e assim acontece com os outros países também.
E é importante isso que ele diz aqui, que a ideia não é destruir as culturas, mas aproveitar isso daí para a glória de Deus. Ok, irmãos? Então, meus amados, nosso ponto primeiro fala da flexibilização cristã. E aqui é muito importante porque já entra essa questão da adoração, de uma adoração mais flexível, tá? Porém, antes disso, eu gostaria de mostrar para vocês o que esses três tipos de adoração que Jesus trata sobre ela no capítulo 4 de João, quando ele está falando lá com a mulher samaritana. Então, são três tipos de adoração. Você encontra isso, tá bom, irmãos? No comentário de Orlando Boyer, Espada Cortante, no comentário bíblico de João, ele fala sobre isso. Então, isso aqui não é criação minha, mas é extraído de lá, você pode ver lá mais comentários. Aqui está apenas para a gente trabalhar sobre esse ponto. Então, lá é dito que Jesus fala de uma adoração ignorante. Por que ignorante? No sentido de não saber, de não conhecer. Jesus disse para a mulher, porque a mulher interroga ele: olha, vocês dizem que é em Jerusalém que deve adorar, nossos pais adoraram neste monte, que era o Monte Gerizim, onde eles construíram um templo, né? Os samaritanos construíram um templo para rivalizar com o povo judeu, né? Vocês sabem, na nossa lição está falando sobre a origem, e já estudamos sobre isso, a origem do povo samaritano. Então, havia por causa disso uma rixa, e eles tentavam ter ali um tipo de adoração paralela ao que se fazia em Israel. Mas então Jesus, quando ela interpela Jesus nesse sentido, ele diz: olha, vocês adoram aquilo que vocês não sabem. Isso é importantíssimo, porque existe esse tipo de adoração ignorante, a adoração sem sentido, sem saber, sem conhecer, né? E é importante, por esse motivo, nós estudarmos esta lição, porque nós vamos aprender o que é a verdadeira adoração, tá? Então, o segundo tipo de adoração que Jesus fala é exatamente a adoração religiosa. Porque ele diz: olha, vocês não sabem o que vocês estão adorando. Nós, no caso os judeus, ele está falando como a nação, os judeus sabem o que adorar. Eles sabem o que adoram. Eles sabem por que adoram. Agora, é claro que Jesus estava falando isso dentro de um contexto religioso, aonde imperava muito essa questão do legalismo, e esta adoração, por imperar muito legalismo, essa adoração também não era a adoração que Deus se agradava. Por que não, irmãos? Porque o povo já se acostumava então com aquela questão do sacrifício, ok? De fazer o sacrifício, de trazer o sacrifício. E ali Jesus teve aquele embate com eles no templo, porque eles estavam fazendo comércio da casa de Deus. Então, isto é verdadeira adoração? Não. Eles sabiam o que é que eles deveriam adorar, sabiam, mas a adoração não era verdadeira. Então Jesus não está aprovando esse tipo de adoração, embora eles saibam o que adorar. A diferença para os samaritanos é que eles não sabiam o que adorar, como adorar. Os judeus sabiam como adorar, mas não adoravam. Não adoravam. Esse é o problema que inclusive persiste até hoje. Nós precisamos fazer esta auto-reflexão em nós mesmos, porque é possível que a gente esteja em um ambiente de adoração, em um ambiente religioso, onde aparentemente nós estamos adorando a Deus, quando na verdade não estamos. Ou Deus não está aceitando aquele tipo de adoração, aquele culto em que nós estamos ali prestando, tá bom? Mas Jesus, ele diz claramente que existe uma adoração verdadeira. Ele fala: o Pai procura verdadeiros adoradores. Então veja, se ele está dizendo que o Pai procura, é porque não havia esses adoradores disponíveis, digamos assim, por causa da religiosidade da nação de Israel, tá?
Então ele está dizendo o seguinte: o Pai está atrás de verdadeiros adoradores. Quais são esses verdadeiros adoradores? Quem são esses verdadeiros adoradores? E o que é ser um verdadeiro adorador? Jesus dá a resposta. São aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, eu vou trabalhar um pouquinho mais isso em um outro gráfico, mas a ideia aqui é dizer o seguinte: Deus é espírito, porque ele fala inclusive isso. Deus é espírito. E nós só podemos adorar a Deus se for em espírito. Nós não podemos adorar a Deus de maneira carnal. Não existe adoração na nossa carnalidade. Na nossa maneira carnal de querer adorar a Deus, isso não existe. É preciso adorar em espírito. É preciso adorar com uma atitude espiritual, sabendo quem é Deus. E quem é Deus passa pelo que nós entendemos do que é a verdade acerca de Deus. Por isso que é em espírito e em verdade. Verdade autêntica, sobre quem é a pessoa de Deus. Então isso é aquele conceito de Paulo de culto racional, saber para quem nós estamos prestando culto. Então é muito importante nós entendermos isso, tá bom? Meus amados, vamos lá. E aí eu gostaria que vocês olhassem essa ilustração para que a gente trabalhasse essa questão dessa flexibilização cristã, porque quando está falando de flexibilização, então claro que ele está falando de igrejas que têm um certo cerimonialismo, que tem uma ornamentação, que tem toda uma liturgia, mas a verdade é que elas estão praticamente mortas no seu culto, certo? Mas nós estamos falando aqui de uma liturgia, e a lição trata sobre isso, de uma liturgia mais vibrante, de uma liturgia mais alegre, de uma liturgia mais liberta, digamos assim, ok? E então, nós temos essas duas palavras que eu falei para os irmãos, são palavras-chave, porque nós estamos falando aqui de cultuar a Deus, não é isso? Cultuando a Deus. Com o quê? Liberdade e reverência. Agora, preste atenção, meus amados. Eu fiz aqui uma ilustração. Você percebe que é a ilustração de uma pessoa, né? O perfil de uma pessoa. Dentro dele está aqui uma balança. Nessa balança você tem a letra L e a letra R. De liberdade e de reverência. Elas estão em equilíbrio. Por que elas estão em equilíbrio? Porque precisam estar em equilíbrio. Não é possível haver um desequilíbrio dessas duas verdades aí. Porque veja bem, Deus nos libertou. Deus nos deu a libertação do pecado, a libertação do inferno. Estávamos condenados ao inferno, Ele nos libertou. E eu acredito que os irmãos devem entender o que é a alegria de alguém que é liberto. Imagine uma pessoa que é escrava, digamos, das drogas. Imagine uma pessoa que é escrava do pecado, da prostituição. Ela encontra Jesus. Jesus a liberta, ela fica livre, as cadeias caem. Imagine você a alegria dessa pessoa, não é isso, irmãos? Eu sei porque muitas vezes a gente conversa com os irmãos, eu já conversei com os irmãos e às vezes eles deixam transparecer isso, irmão. Eu tenho motivo para adorar a Deus, porque eu antes vivia nas drogas, eu antes vivia na bebida, eu antes vivia na prostituição. Jesus me libertou, então eu sou livre, e por ser livre eu adoro a Deus, ou seja, eu tenho alegria em adorar a Deus. Isso é liberdade. É isto que a liberdade proporciona para todos nós. Claro, meu irmão, você é preso de alguma coisa, de algum vício, de alguma situação, e de repente Deus te liberta. Será que você não vai ser
ou não vai ter um coração grato a Deus pela tua liberdade? Eu penso que sim. Eu penso que é o mínimo que a gente pode fazer, um coração agradecido a Deus. Não é isso? E isto se reverte para nós pentecostais no momento da adoração, também no momento da adoração, porque, claro, em todo momento eu estou alegre pelo que Deus me fez. Mas quando eu vou ao culto, quando eu vou à igreja para cultuar a Deus, que eu me junto com os irmãos, quando há aquela congregação, aquele agregar de pessoas para adorar a Deus, você tem liberdade para glorificar a Deus. Eu não sei se eu já falei isso aqui para os irmãos, em uma ocasião que estava viajando por uma empresa, eu fiquei hospedado num local, e como não tinha como me locomover, tinha um colega de trabalho que era de uma denominação, digamos assim, tradicional. E ele me convidou para ir na igreja dele, eu fui, normalmente, um culto, inclusive escola dominical, era uma escola dominical de manhã. E ali naquele momento o pastor, ele deu uma palavra, né? Ele foi ministrar a palavra, uma palavra muito centrada, muito bíblica. E eu confesso para os irmãos que havia momentos que ele falava coisas assim que alegrava o coração da gente. E eu, como pentecostal, eu tinha vontade de dar um glória a Deus. Mas eu olhava para os irmãos, para o costume daquela igreja, então eu dizia, não, eu me continha ali. Porque não podia, né? Não podia porque não era o costume deles. Já nós não, o pentecostal ele grita, ele glorifica, ele exalta, porque é desta forma. É interessante, eu quero abrir um parêntese aqui, porque teve uma irmã que me fez uma pergunta em off, ela dizendo que alguém, né, disse para ela, não sei se um professor, disse para ela que não existe culto pentecostal. Por que não existe culto pentecostal? Se existe um culto tradicional, por que não existe um culto pentecostal? É claro que existe. Eu fui naquela igreja tradicional, mas eu respeitei os costumes. Eu queria dar glória a Deus? Queria, mas eu respeitei aquele costume, do mesmo jeito que o inverso também é verdadeiro. Então existe sim um culto pentecostal. Tá bom, irmãos? Precisamos estar atentos em relação a isso. Este é o lado que eu estou falando para vocês, da liberdade que nós temos, dessa flexibilização que o nosso comentarista fala aqui. Agora, vamos colocar um parêntese aí para a gente entender, pontuar algumas coisas. Se esta liberdade que nós temos de adorar a Deus, ela não for dosada, se ela não for regulada por uma coisa chamada reverência, então é como alguns estudiosos dizem, essa liberdade ela vai se tornar uma libertinagem, ela pode se tornar uma coisa que hoje, vocês sabem disso, existe vídeos aí mostrando sobre isso, o que ele chama de adoração extravagante. Olha, irmãos, preste atenção, isso está dentro do movimento pentecostal. E quando nós falamos de movimento pentecostal, nós não vamos entender que estamos nos referindo apenas à Assembleia de Deus. Deus trouxe um avivamento, não só no movimento pentecostal em relação à Assembleia de Deus, mas outras igrejas também, tá bom? Só que houve um exagero. Então hoje eles já estão chamando de adoração extravagante. Então nesse sentido você pode manifestar algumas coisas que são estranhas, como por exemplo a adoração dos 4 seres, né? A adoração, não, desculpa, aquela manifestação dos 4 seres, aonde a pessoa pode imitar, além do ser humano, pode imitar a águia, pode imitar o leão, pode imitar o boi. Inclusive há vídeos aí de uma cantora famosa que vocês conhecem, de um grupo famoso, ela imitando o leão. Por quê? Porque a determinada igreja, que acredito que isso começou em Toronto, no Canadá, né?
a chamada Bênção de Toronto, aquela igreja ali, ela começou a manifestar esses tipos de coisas, tá? A dizer que os querubins, porque são 4 seres, então quando a pessoa é usada nesse tipo de manifestação, ela imita um boi, ela imita o rugido do leão, no caso dessa cantora imitando, né, a forma do leão andar, ela imita a águia. Mas assim, meus amados, a gente precisa entender uma coisa: tem respaldo bíblico para isso? Não. Então isso já é um exagero, já é você pegar a liberdade que Deus nos deu para adorar sem a reverência ao Senhor, e aí você vai colocando várias outras coisas, né? Nós temos um gráfico aqui que nós colocamos também no grupo, onde isso é mostrado, ou seja, os tipos de modismo vai ser tocado na próxima lição, mas eu achei por bem a gente falar agora na questão do culto, do nosso culto, porque também essas coisas estão entrando dentro das igrejas e igrejas evangélicas assembleianas estão entrando. Por quê, meus amados? Porque está faltando essa parte aqui da reverência. Porque a reverência, eu vou entender que a reverência, ela nos ajuda a entender que o nosso Deus é um Deus santo. E eu não posso misturar elementos estranhos ao culto ao Senhor. Por outro lado, eu também não posso ficar só na reverência, porque se eu ficar só no culto reverente, eu vou ter um culto engessado. A minha forma de adoração a Deus vai ser engessada. Porém, eu quero acreditar que isto é a maneira de nós pentecostais acreditarmos, tá bom, irmãos? Não acho prudente nós criticarmos os outros irmãos que têm uma forma de adoração mais comedida, tá bom? Porque esta é a forma deles adorar a Deus. A nossa é uma forma mais flexível, como diz o nosso comentarista aqui. Nós temos uma forma mais flexível de adoração a Deus, aonde essa liberdade ela é mais colocada em evidência. Mas essa liberdade não pode, irmãos, ela não pode atrapalhar, ela não pode atropelar a questão da reverência a Deus, que é muito importante. E é isso que às vezes a gente precisa entender e precisa compreender, que essas coisas estão acontecendo dentro dos cultos, tá bom? De algumas igrejas. Então, precisamos entender isso. Olha, no nosso culto precisa haver essa liberdade, mas essa liberdade ela é com reverência. Porque se eu tiver só a liberdade sem reverência, vira extravagância. Se eu tiver só a reverência sem a liberdade, aí eu tenho um legalismo e um engessamento do culto. Tá bom, irmãos? É importante a gente frisar isso daqui. Ter este equilíbrio. Culto racional é isso. Há pessoas que dizem que quando são tomadas pelo Espírito não sabem o que estão fazendo. Irmãos, isso não acontece. Tá bom? O Espírito, preste atenção numa coisa, meu amado. O Espírito Santo de Deus não é os espíritos malignos. Quando tomam as pessoas, eles não sabem o que estão fazendo. Quem está sendo usado pelo Espírito Santo de Deus sabe o que está fazendo. Tá bom? Então é isso que a gente precisa estar atento, tá? Para nós não errarmos nesse ponto. Então, na nossa lição está falando do culto. Eu acho que eu tenho aqui, quando a gente fala de culto, meus amados, esse gráfico não foi colocado, depois eu vou colocar. Quando nós estamos falando de culto, nós devemos falar rapidamente sobre essa questão do altar, sobre essa questão do sacrifício. Porque naquela época não havia igrejas, correto? Na época de Caim e Abel, por exemplo, não havia igrejas. Mas eles erigiram um altar. Eles levantaram um altar. Inclusive a definição de altar aqui no latim é altus. Altus. Por que altus? Porque está falando de um amontoado, por exemplo, no caso como eles faziam, de pedras, para ficar
elevado, aonde em cima daquele local eles colocavam a oferta para o sacrifício. Aliás, a definição de altar é isso: lugar de entrar em contato com o poder divino. E eu estou falando aqui de uma explicação ampla, tá? Não só no meio evangélico, mas para a gente entender. Então, é um local de contato com o poder divino, até mesmo com os mortos, por meio de um sacrifício à divindade. Então, presumivelmente chamava a atenção do poder divino, né? A questão do altar era para fazer um sacrifício para chamar a atenção da divindade, ok? As ofertas eram postas nessas estruturas, né, a fim de aplacar ou solicitar o favor divino. Nós estamos falando aqui, novamente, de maneira ampla, para vocês entenderem que esse conceito do altar também foi trazido para o entendimento bíblico, porque a ideia de entrar em contato com a divindade está corretíssima. O que estava errado era a forma, ou melhor dizendo, o tipo de Deus que eles adoravam. Por isso que veio toda aquela questão, né, da adoração a um só Deus. A um só Deus. Então nós temos aqui, olha, o altar de Salomão. O altar de Salomão, ele já é um altar mais bem trabalhado, já não tem mais a ver com essa questão aqui das pedras, mas ele tinha toda uma questão que foi dada por Deus. Nós aprendemos isso aí no tabernáculo. Ele tinha 2,5 metros, né? 2,5 metros por 1,15. Ele tinha chifres nas pontas, argola e varas e tal. Então era a primeira, digamos assim, o primeiro contato que o fiel tinha quando entrava no templo de Jerusalém, ou no tabernáculo, né, no anterior tabernáculo, quando eles iam para cultuar a Deus, levar as suas ofertas, né? Então era o primeiro que eles encontravam. Meus amados, para a gente entender e resumir essa parte, qual é o simbolismo do altar? É o lugar aonde podemos nos aproximar de Deus mediante sacrifício. Veja bem, nós estamos falando de cultuar a Deus, e não pode existir um cultuar a Deus se não houver sacrifício. O sacrifício, aliás, a gente não pode entender o sacrifício como uma coisa ruim, tá bom, irmãos? Sacrifício não tem esse sentido pejorativo como as pessoas, né, imaginam, né? Mas essas duas são a junção de duas palavras, sacro e ofício. Ou seja, um ofício, um serviço sagrado. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando no altar o meu sacrifício, o serviço sagrado para Deus. Que aqui a gente pode dizer que é o nosso corpo. No conceito de Paulo aos Romanos 12, nós vamos mostrar isso aqui. Apresenteis o vosso corpo como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. É claro que quando está falando de corpo, está falando de ser. Não é apenas o corpo propriamente dito, mas é o ser. Sou eu. Eu agora sou oferecido como oferta ao Senhor, em adoração ao Senhor. Paulo, quando estava lá para ser decapitado, ele fala isso: eu estou sendo oferecido como oferta de libação ao Senhor, porque a nossa vida é uma oferta ao Senhor. E isso também, irmãos, é que é o nosso culto. Isso é que é o nosso culto. Não somente naquela hora em que nós vamos para a igreja. Aí entra aquele conceito de Jesus falando do local, porque nós estamos preocupados com o local, mas não estamos preocupados com a nossa posição, com o nosso estado, que foi esse o erro de Caim. Ele não se preocupou com a sua condição espiritual, como ele estava oferecendo a Deus. Tanto é que Deus diz: se tu procederes mal, se tu procederes bem, não vai ser o bem para você.
Por quê? Porque ele não estava procedendo bem na questão de oferecer o sacrifício a Deus. Porque o que importa é como nós oferecemos este culto ao Senhor, este sacrifício ao Senhor. Amém, meus amados? Então, olha só, meus queridos. No ponto 2, nós temos aqui o centro do culto pentecostal. E aqui a lição, ela nos traz uma informação que alguns nos acusam, né, de nós darmos ênfase apenas ao Espírito Santo de Deus. Sendo que Jesus é o centro, ele é que é o centro da nossa adoração, né? E aí eu queria continuar com esse conceito aqui do que é adoração, porque eu acredito que se nós estamos prestando um culto a Deus, eu preciso saber o que é esta adoração, né? Nós sabemos que Cristo é que é o nosso centro, é o centro da nossa adoração. Mas o que é esta adoração, irmãos? É quando glorificamos a Deus em todos os aspectos da nossa vida. Então a adoração é uma forma de viver, é a nossa forma de viver. Isso é importante nós entendermos, meus amados, porque muitas vezes as pessoas acham que adorar a Deus é apenas no templo. E não é só no templo. Nós estamos vivendo, eu já ouvi alguns pastores falar sobre isso, nós estamos vivendo uma crise espiritual e moral muito grande. Porque parece que há tipos de cristão em um só cristão. Exemplo, eu não posso ter um tipo de atitude no templo e fora dele ter um outro tipo de atitude. Porque o que parece é que no templo eu preciso ter um comportamento que agrade a Deus. Mas fora dele, eu não preciso ter esse comportamento. É certo isso, irmãos? Claro que não. Claro que não. Porque se eu fizer assim, eu não vou ser conhecido como um discípulo de Jesus. Pelo contrário, eu vou espantar as pessoas. As pessoas vão olhar para mim e vão dizer assim, aquele não é crente. Aquele não é um cristão. Eu não vou estar glorificando o nome de Deus. Então isso é um problema muito sério. Eu preciso entender que toda a minha vida é uma demonstração de adoração a Deus. Toda a minha vida. Tudo que eu faço. O salmista dizia, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Eu preciso bendizer a Deus. Com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, em todo tempo, em todo momento. É interessante que quando a gente fala isso, tem pessoas que dizem, eu já ouvi pessoas dizerem assim para mim, mas irmão Enomi, não tem como a gente ser crente o tempo todo. Como assim, irmão? Não tem como a gente ser crente o tempo todo? É muito complicado, né, a gente ouvir esse tipo de frase. Aí a gente precisa rever os nossos conceitos, porque alguma coisa não está correta. Irmãos, nós não somos crentes apenas dentro de quatro paredes. É por isso que Jesus enfatiza o como. Ele não enfatiza aonde, na questão da adoração. Quando a mulher interpela ele, vocês dizem que é em Jerusalém que se adora a Deus, nossos pais adoraram aqui no Monte Gerizim. E Jesus tira aquela ideia da cabeça dela, porque ele diz que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. É esta a atitude correta. Então eu adoro a Deus com o meu trabalho, eu adoro a Deus sendo honesto com o meu trabalho, eu adoro a Deus tentando ser o mais transparente possível com o meu irmão. Eu estou adorando a Deus e isso independe de templo, tá bom? Então, é uma forma de glorificar a Deus. Agora nós temos as palavras que a nossa lição aqui também fala, né? A lição fala aqui da laitreia,
E eu comecei aqui com o Antigo Testamento, que é o avodar, o shahar, que significa prostrar-se, curvar-se, o abade, que também significa adorar, trabalhar, servir. Você vê como essas palavras, todas elas têm a ver, não conosco, mas têm a ver com alguma coisa que a gente faz para Deus, no caso aqui, para Deus. O avodar é o serviço que eu faço para Deus. A adoração aí, o culto aí é um serviço. A palavra culto, inclusive service, né? Em inglês é isso. É serviço, é servir. Então, está falando de serviço. Esse shahar aqui é curvar, prostrar-se, que tem mais ou menos o mesmo sentido no Novo Testamento de proskíneo, né? Que significa se prostrar, se reverenciar, ou seja, eu me dobrar perante Deus, é eu reconhecer a Deus como Deus Todo-Poderoso, está acima de tudo e de todos. E é importante, irmãos, porque quem é cristão verdadeiro, quem é salvo, faz isso todo dia e sempre, reconhecendo que Deus está acima de tudo e de todos, e Ele merece, sabe, o nosso prostrar. Porque a Bíblia diz que um dia todo joelho, toda língua, todo ser vai se prostrar diante de Deus. Até mesmo aqueles que não reconhecem. Mas eles vão ter que reconhecer que Ele é o Senhor de todas as coisas. Até essas pessoas que hoje blasfemam de Deus, eles vão reconhecer que Deus está acima de todas as coisas. Então o crente, eu acho muito lindo isso, porque nós fazemos isso hoje. Não é problema para nós. Aliás, alguns dizem que a igreja verdadeira é aquela igreja que anda de joelhos, dobrados, prostrados perante o Senhor, em oração, não é isso, irmãos? Você se lembra aí, consegue lembrar de algum irmão que você já olhou para o joelho dele e viu calejado, aquele joelho preto, né? Escuro, a pele escurecida? Por quê? Porque ele é aquela pessoa que vive em oração. O cristão verdadeiro é assim, ele se prostra, tá bom? Então no Novo Testamento nós temos essa palavra, proskínio, que significa se prostrar para reverenciar. Temos aqui o laitreia, né? Que é também o sentido de servir, de adorar no culto, a leiturgia, né? Nessa pronúncia, que também tem esse sentido de adoração, de serviço no culto. Então, nós servimos a Deus. Quando nós dizemos que somos servos de Deus, é nesse sentido. Então, o servo, ele serve. E eu sei que isso parece uma coisa tão óbvia, mas, irmão, isso é tão simplório, tão simples. Só que nem todo mundo que se diz servo está ali para servir, certo? Nem todos querem servir. Você, por exemplo, dá um comando para um obreiro, vamos supor que ele seja lá um diácono ou um presbítero, para ele ficar na portaria porque o porteiro não pôde vir. É isso, irmão? Aí o que é que eu estou dando só um exemplo, tá? O que é que o irmão pode dizer? Mas, irmão, eu sou presbítero, ou então eu sou um diácono, não posso fazer isso. Por que não? Não é o serviço do Senhor? Não estamos servindo ao Senhor? Né? Por isso que é importante a gente entender esses conceitos. Meus amados, quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós adoramos a Deus, existem resultados dessa adoração, e isso é maravilhoso. Eu quero compartilhar com os irmãos rapidamente. Primeira coisa, nós nos alegramos em Deus, porque é aquilo que eu falei para vocês, nós fomos livres, nós fomos libertos do pecado, da condenação do inferno. Então, quando a gente se aproxima para adorar a Deus, nós nos alegramos. E sabe o que é que acontece? Olha o segundo ponto aqui. Deus se alegra em nós. Porque é um processo, digamos, retroalimentativo, né? Eu adoro a Deus e Deus se alegra comigo, com a minha adoração. Olha o que é que diz lá, se eu não me engano, em Neemias. A alegria do Senhor é a nossa
força. Então, quando Deus está alegre por nós estarmos agradando a Ele, o que acontece? A alegria dele é depositada em nós, ela vem para nós e aí nós nos fortalecemos. Glória a Deus por isso. Quantas vezes você, em momentos de dificuldade, de luta, de tribulação, não é isso, irmão? Deus te visitou com uma alegria, sabe, poderosa, e isso aí foi preponderante para você passar por aquela luta. Eu digo isso porque muitas vezes isso aconteceu comigo. Deus, Ele se alegra conosco quando nós nos aproximamos dEle. E esta alegria vem assim, olha, Ele se alegra conosco, Ele manda a sua alegria para nós e nós devolvemos a alegria para o Senhor em forma de adoração. Não é isso, irmãos? Nós nos aproximamos de Deus como resultado da adoração. Deus se aproxima de nós, é tão importante isso, né? Essa proximidade. Nós estamos vivendo o tempo em que a fé é colocada em xeque, em que pessoas estão desistindo da fé, em que até pastores estão tirando a sua vida, em que pessoas não estão indo para a igreja, estão presas nas suas casas por causa dessa questão da pandemia, estão se afastando de Deus, mas quando a gente se aproxima dele, Ele se aproxima de nós, porque o que Deus quer conosco é comunhão, é isso que Ele quer conosco, glória a Deus. Os resultados da adoração, os inimigos fogem, porque não tem como ficar inimigo, não tem como inimigos nos atacar quando nós estamos tendo essa alegria do Senhor, essa proximidade do Senhor. Nós nos aproximamos dele, ele se aproximando de nós, né? Quando o outro resultado da adoração, ela produz santificação. Porque se eu entendo que Deus é santo, cada vez mais que eu adoro ao Senhor, eu procuro santificar a minha vida, até porque, meus amados, guardem isso que é importantíssimo, até porque um dia nós queremos ver a Deus como Ele é, não é isso? Já estudamos sobre a santificação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, o resultado da adoração produz em nós essa santificação, esse sentimento de nos santificar, de nos purificar, para um dia nos encontrarmos com o Senhor. Ela produz também humildade. Humildade. Eu quero entender essa humildade como esvaziamento. Estou me esvaziando de mim mesmo, para cada vez mais me encher do Senhor, da sua alegria, da sua força, do seu poder. Tudo isso como resultado da adoração. A adoração também produz amor aos perdidos. Por que isso, irmão? Preste atenção numa coisa. A adoração é fruto do amor de Deus derramado em nossos corações. E o amor, especialmente o amor de Deus, se ele é derramado nos nossos corações, grave isso daí. O amor de Deus demonstrado em nós não é um amor egoísta. Você não ama para si mesmo. Você não ama e fica enclausurado nesse ensimesmamento, como se chama. Você ama, você é cheio do amor de Deus e esse amor de Deus transborda. Já fizemos, né, uma comparação. É interessante, tem até um copo aqui, deixa eu fazer essa comparação para vocês. Imagina, olha, eu estou com esse copo aqui e ele está debaixo de uma torneira, né? Aí essa água ela vem descendo, tá? Eu abro a torneira, a água vem descendo aqui. E esta água no copo vai subindo. Quando ela chega aqui no topo, esta água que está descendo aqui, ela vai descer também na horizontal. Ela está descendo na vertical, mas ela vai descer na horizontal. Assim é o amor de Deus. Ele vem descendo na vertical, de cima do céu para nós, dentro do nosso coração. E aí, quando ele desce,
ele enche o nosso coração e ele transborda para o lado. O que significa isso, irmão? Para o próximo, para aquele que está próximo. E próximo não estou dizendo conhecido, é qualquer um que esteja próximo. Ou seja, o amor de Deus é derramado em nossos corações e isso nos leva a amar também aqueles que precisam de ouvir falar sobre Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos continuar aqui, olha. O que é também adoração a Deus? Aí tem isso que a gente está falando para vocês desde o início. Como adorar a Deus? Como adorar a Deus? Primeiro, entendendo que Deus não é carne. Tá bom? Deus não é carne. Por ser espírito, eu estou falando aqui o contrário de espírito, Deus não é carne, ele é espírito. Então significa dizer que a adoração a Deus será no nível dele, porque ele é espírito. Então na minha carnalidade, como eu disse para vocês no início, na minha posição carnal, nos meus ímpetos carnais, eu não consigo adorar a Deus. Eu preciso entender que ele é espírito. E o meu espírito precisa estar cheio do Espírito de Deus, transbordante do Espírito de Deus, e dessa forma eu mortifico a minha carne para que assim eu possa adorar a Deus. Então, nós falamos aqui que a adoração a Deus não está relacionada no lugar, tá bom? Não se trata de postura geográfica, não se trata de igreja mais linda, de templo disso, de templo daquilo, porque você sabe disso, irmão. Às vezes há um certo orgulho das pessoas pelo templo, pela parte física, não é? É mais ou menos aquilo que os discípulos disseram para Jesus. Olha, Senhor, o senhor está vendo aí que construção maravilhosa, que arquitetura maravilhosa. Então, muitas vezes nós estamos fazendo aquela mesma coisa que os discípulos. Olha, está vendo como a minha igreja é grande? Está vendo como a minha igreja é suntuosa? Está vendo como a minha igreja é rica? E Deus não está interessado nisso, tá? Deus está interessado na nossa postura interior, no que diz respeito à adoração, ao culto a Ele. Tá bom? Então ele não está interessado no onde, ele está interessado na nossa postura, como nós estamos diante de Deus. Então, isso é adorar a Deus em espírito, pelo que Ele é, pelo que Ele faz. Cristo nos resgatou do império da morte, não é isso, irmãos? Ele nos colocou no seu reino, Ele nos deu todas as bênçãos espirituais, nós aprendemos isso lá em Efésios. Ele nos deu todas as bênçãos espirituais, a salvação, a regeneração, a justificação, tudo isso são bênçãos espirituais. É dessa forma que nós adoramos a Deus por tudo que Ele fez por nós. Agora, essa adoração também ela precisa ser verdade. Ela precisa ser verdade. E aqui existem essas três palavras em grego, aletheia, que está falando de verdades como fatos presentes, né? Do que acontece hoje, do que Deus é hoje, tá? Mas ela também é verdade em relação a fatos passados, pelo que Ele fez no passado, pelas coisas que Ele fez no passado. Aí entra essa questão dos memoriais, precisamos lembrar do que Deus fez no passado, porque isto é verdade, isto é verdadeiro, mas às vezes nós esquecemos dessas coisas, tá bom? E assim, como nós lembramos das coisas que Deus fez no passado, das coisas que é verdade que Ele faz no presente, nós temos também essa verdade futura, ou seja, eu adoro a Deus pelas verdades futuras que ainda vão acontecer. Exemplo, a vinda de Jesus. A vinda de Jesus é uma realidade futura que vai acontecer, é uma verdade futura que nós precisamos adorar a Deus nesse sentido. A palavra de Deus diz que quem tem esse sentimento purifica-se a si mesmo. O sentimento da vinda de Jesus,
quem pensa na vinda de Jesus, quem espera a vinda de Jesus, purifica a si mesmo. Por quê? Porque é uma verdade. É assim que eu adoro a Deus. Na verdade, ou em verdade. Tá bom, meus amados? E aí eu vou falar um pouco mais no final sobre essa questão do culto racional, que é um culto santo, vivo, agradável, é um culto que tem uma transformação, é transformável e é renovável, tá bom? Resumindo isso aqui que nós falamos de como adorar a Deus. Adorar a Deus deve ser no reino espiritual aonde Ele habita, ok? E isso só é possível em espírito, tá? Isso só é possível em verdade, em espírito e em verdade. Amém? Meus amados, eu não estou podendo visualizar aqui os comentários dos irmãos. Não sei se tem comentários aí, mas de qualquer maneira, vamos continuar aqui por causa do nosso tempo, né? Para nós não extrapolarmos o tempo. Olha só, como ter um culto relevante? A nossa lição fala sobre isso. A liturgia, né, da nossa igreja. Ele tem que ter oração, ele tem que ter louvor sincero, louvor verdadeiro, né? A gente teria que ter um tempo maior para falar sobre essa questão do louvor. Ele tem que ter reverência, que é o que nós falamos, meditação e concentração em Deus, meditar nas coisas de Deus, isso é uma coisa importante. Eu penso que hoje, irmãos, há muita distração nos cultos, muita distração nos cultos. E às vezes a gente se distrai, às vezes um irmão que quer falar com a gente, quer levantar alguma questão, quer falar alguma coisa e há uma distração. Precisamos ser atentos a isso, né? Precisamos entender que um culto relevante é um culto onde há essa alegria no Espírito, que é o que o nosso comentarista fala aqui, ó, de um culto vibrante no poder do Espírito de Deus. É muito importante isso, tá? E aí nós temos aqui algumas dicas importantes sobre essa questão do culto, depois os irmãos podem ver sobre isso, que também é muito interessante nós atentarmos em relação a isso. Meus amados, eu coloquei aqui na nossa lição, trata alguma coisa sobre isso no ponto 3, tá bom? Quando fala aqui das reuniões de adoração em nossas igrejas, são diversificadas. Por que diversificadas? Porque mesmo dentro da Assembleia de Deus, cada denominação ele tem uma forma de adorar a Deus, tá? Mas ainda assim, em linhas gerais, tem muitos traços que são iguais em todas. Então, o nosso comentarista fala aqui dos chamados cultos públicos, né? E aí é que eu estendi para os tipos de cultos, né, que nós temos. Então, nós temos o culto de ceia do Senhor, que é o culto onde nós lembramos da morte de Jesus, por isso que tudo que for feito nesse sentido, tudo que for feito neste culto, deve lembrar a morte de Jesus, né? Os louvores devem ser direcionados para o que Cristo fez, tá? Hoje as irmãs, né, trabalham nessa questão da decoração, as mesas onde fica o cálice, o pão, é tudo decorado, né? E também a palavra, não é isso, irmãos? Não devemos esquecer disso. A palavra deve ser voltada para o que Jesus fez, porque ele disse: fazei tudo isso em memória de mim, lembrando de tudo que aconteceu, de tudo que eu fiz, no caso de Jesus, tá bom? Culto de ceia do Senhor, culto evangelístico, né? Porque não pode faltar o culto de pregação, o culto, né, de ganhar almas mesmo, e não estamos falando apenas do culto dentro da igreja. Aliás, os cultos dentro da igreja devem ser evangelísticos, porque eventualmente alguém vai lá na igreja, alguém que não é crente, que eu me refiro, tá bom? Mas se nós quisermos uma evangelização mais efetiva, então a igreja precisa sair dos 4 cantos da parede, da igreja, do templo, para ir fora. Não é isso, irmãos? Eu vejo muitos irmãos aí fazendo esse trabalho. É importantíssimo o trabalho do culto evangelístico. Culto de oração e doutrina, é muito importante isso, né?
Hoje parece que está se perdendo mais essa ideia do culto de oração e doutrina, porque quase não tem oração e quase não tem doutrina. Já participei de cultos onde o dirigente simplesmente ele transformava o culto de doutrina em um culto de testemunhos. Então chamava as pessoas para testemunhar, e quando dava ali 15 minutos para encerrar o culto, então ele tomava a palavra e dizia: eu vou falar aqui alguma coisinha aqui. Quer dizer, em 15 minutos, meu irmão, é muito complicado, né? Não dá a entender que não havia doutrina, e de fato não, nesses casos em que presenciei, não havia doutrina verdadeira, tá bom, irmãos? Então a doutrina verdadeira é no mínimo 40 minutos. Meus amados, em nome de Jesus, vamos nos despertar para isso. Nós temos aí uma teologia sistemática que é rica nessas questões. Você tem a pneumatologia, que nós estamos estudando um pouco sobre isso, ou pelo menos no início. Doutrina do Espírito Santo, doutrina das últimas coisas, doutrina da salvação. Tem muitas doutrinas que é importantíssimo que sejam ensinadas nos cultos de doutrina, mas infelizmente, meus amados, eu vejo isso, e não só eu que estou falando, mas eu vejo muitos irmãos reclamando que você vai nos cultos de doutrina e tem tudo, menos doutrina, menos ensinamento. Até porque também essa palavra doutrina, ela ficou pejorativa. Há pessoas que acham que doutrina é você chicotear, é você ter uma palavra mais dura de crítica e não de ensinamento. Doutrina é ensinamento da palavra, tá bom? Então, culto de oração e doutrina, culto de louvor e adoração, que é importantíssimo. Em nossa congregação nós costumamos fazer também um culto de louvor, saudade, para lembrar daqueles hinos antigos que quase não se cantam mais, né? Então é importantíssimo. Temos os cultos na Assembleia de Deus, cultos departamentais, que são os cultos de departamento. Então temos aqui crianças, adolescentes e jovens. Geralmente esses cultos são dirigidos por pessoas que estão dirigindo esses departamentos, né? Crianças, adolescentes e jovens. Culto da família, que é muito importante. E culto da escola dominical. Professor, como é que é aí na sua igreja? Tem culto de escola dominical? Algumas pessoas criticam dizendo o seguinte: o culto da escola dominical é no domingo de manhã. Irmão, domingo de manhã é a escola dominical. O culto da escola dominical é diferente. Por quê? Porque além de você adorar a Deus, tem um momento só de adoração a Deus. Aí você pode até me retrucar e dizer assim: mas irmão, na escola dominical a gente não adora a Deus? Perfeitamente, nós adoramos a Deus. Mas eu estou dizendo para você que no culto à noite, um culto dedicado pela escola dominical, né? Dirigido pela escola dominical, você tem mais liberdade para adorar a Deus, e além do que você vai estar divulgando o trabalho da escola dominical para aqueles irmãos que porventura não estão frequentando, e ali você vai divulgando, né? Falando da importância, falando do que é tratado na escola dominical. Muito importante isso aqui. Meus amados, aqui também desse outro lado tem a parte mais triste dessa questão dos cultos, né? São os cultos estranhos. Então você tem cultos sincréticos acontecendo. O que é culto sincrético? Culto em que é misturado, inclusive elementos até de outras religiões dentro dos cultos. E eu estou falando de cultos pentecostais, tá bom, irmãos? Cultos pentecostais, né? Você vê muito isso aí. A Bíblia fala de culto aos anjos também, né? Nós soubemos de um caso de um pastor, muitos irmãos sabem disso aí, de um pastor que ele reservava na sua igreja uma cadeira, né, para o seu anjo, para o anjo, né? Então, essa questão do culto aos anjos também, infelizmente, acontece. Temos também um culto antropocêntrico, já viram esse? É o culto em que o centro é a pessoa, é o homem, é quem está lá. Então, tudo é feito em torno daquele líder, daquela liderança. E ele transfere isso também para as pessoas, né?
colocando a pessoa como o ser mais importante. E o ser mais importante é Jesus, é Ele que tem que estar no centro de todas as coisas, tá bom? Temos um culto mecanizado, que é mais ou menos aquela questão que a gente falou, de um culto engessado, de um culto onde não há essa vibração do Espírito Santo, né, para agir, tá bom? Então é um culto mais mecanizado. Culto triunfalista já são voltados para aqueles chamados de cultos da vitória, né? E eu não tenho nada contra isso, só quero dizer que todos os cultos são cultos da vitória, porque nós estamos cultuando ao nosso Deus. Assim como eu também acredito que todo culto é um culto de avivamento, deve ser um culto de avivamento, porque nós estamos ali buscando a presença do Espírito Santo de Deus, e Deus está agindo no meio do seu povo, não é isso, irmãos? Então a gente não deve confundir essas questões aí. Deixa eu passar aqui para os irmãos, para a gente trabalhar sobre isso. Como se expressa a liturgia de nossas igrejas. Então ele está falando aqui das nossas reuniões de oração e do culto pentecostal. O que é que tem no culto pentecostal, irmão? Louvor congregacional. Louvor congregacional, ou seja, é aquele louvor onde todos participam. Todos os irmãos participam. Tá? Claro que você tem, no caso da Assembleia de Deus, o nosso hinário oficial, que é a harpa cristã, né? Cantamos os hinos da harpa, mas é possível também você cantar outros louvores também, envolvendo toda a igreja, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Então é importante ter o louvor, tá? Temos até um artigo que fala sobre isso, porque hoje se está dando muita importância ou um tempo maior para o louvor. Esse equilíbrio precisa ter, tá bom, irmãos? Não é mais tempo para o louvor, precisa ter um equilíbrio. Então, nós temos o louvor congregacional, iniciando o culto, nós temos a oração pelos pedidos, né? Porque geralmente tem pessoas ali que estão pedindo oração por estar com algum problema, um problema de saúde, uma causa para ser resolvida, então é importante isso daí. Você tem a leitura congregacional, ou seja, aquela leitura bíblica, onde é escolhido um texto e todos leem. Alguns fazem uma leitura que chama leitura responsiva, né? Ou leitura alternada. Alguns não gostam de fazer porque cada um tem uma versão diferente, então esse problema das versões atrapalha tudo, né? Você tem também um momento de louvores, aqueles louvores mais avulsos, digamos assim, por algum irmão, geralmente irmãos que cantam, que são dados ao louvor. Isso aqui é importante, tá bom, irmãos? Você dá a oportunidade para aqueles irmãos que realmente cantam, porque nem todo mundo tem esse dom para o louvor, né? Então é importante isso. Os testemunhos também, que geralmente é dado. Você tem o momento do ofertório, dízimos e ofertas, porque também isso aqui está dentro daquela questão do sacrifício, né, do seu serviço a Deus, tá? E aí você tem o momento da pregação da palavra, né? Momento da pregação da palavra, que é importante aquilo que nós falamos de dar importância para a palavra, o tempo para a palavra, tá bom? Não só o tempo, mas também a dedicação de quem vai ministrar a palavra, porque tem isso também. Eu preciso estudar, orar, pedir a Deus, sabe? Cair aos pés do Senhor para que Ele nos conceda a palavra para nós falarmos, porque primeiramente eu tenho que entender que a palavra não é minha, não é de minha propriedade particular, não é a minha interpretação que impera, e sim a do Espírito Santo de Deus, tá? E aí, depois disso, você tem o convite, que alguns chamam de apelo, né? Eu gosto mais de chamar de convite, porque você está chamando as pessoas para aceitar a Cristo. E você tem, por fim, a oração final, né? A oração final de encerramento do culto, tá bom? Meus amados, e aí nós temos esse gráfico aqui, que podemos falar sobre ele na lição que vem, por causa do nosso tempo,
vai tratar sobre ele. Devemos entender, porque tem muita coisa aqui estranha acontecendo no meio pentecostal. Isto aqui está relacionado com o que eu falei para vocês lá no início, da liberdade que nós temos, mas sem a reverência a Deus. Aí o que é que você tem aí? Extravagância. Você tem uma adoração que ele chama de adoração extravagante, que também já não é correta, tá bom? Nós vamos falar sobre esse gráfico aqui na próxima lição. E eu quero encerrar com esse texto de Romano que nós colocamos aqui, esse gráfico, para você entender como é que é o nosso culto, né? Porque Paulo fala de um culto racional, mas antes ele começa dizendo: eu rogo, eu peço a vocês o quê? Eu peço pelas misericórdias do Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós. Quando ele fala de misericórdia, ele fala de tudo que o Senhor fez por nós, né? Afinal de contas, é a sua misericórdia que não deixa que a gente seja destruído. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos, tá bom? E ele diz que assim a gente deve apresentar o pedido de Paulo, o rogo de Paulo, pelas misericórdias do Senhor, por tudo que Deus fez por nós, é que a gente apresente. Mas apresente o quê? Porque isso aqui está falando de voluntariedade. Eu estou me voluntariando. O culto é um serviço voluntário. Serviço voluntário. O que é que eu devo apresentar? O nosso corpo. Claro que ele não está falando somente do corpo físico. Ele está falando do ser, da minha vida como um todo. Eu vou me apresentar a Deus. Apresentar o quê? O meu corpo. E ele vai ser como um sacrifício. Esse sacrifício vai ser santo, vai ser vivo e vai ser agradável a Deus. Ou seja, aprazível ao Senhor, propício ao Senhor. Não é? Tem muita gente oferecendo um culto a Deus que não é um culto aprazível, aceito pelo Senhor. Tudo isso, irmãos, está relacionado com o culto racional, com o culto da razão, com o culto da inteligência, com o culto do intelecto. Mas é só do intelecto, irmão Inomir? Não, é o intelecto dentro da palavra de Deus, dentro da espiritualidade, dentro do Espírito Santo de Deus que nos ensina a fazer dessa forma. Quando nós agimos assim, sabe o que acontece? Nós não nos conformamos, nós não entramos na forma. O sentido ali é entrar na forma, ou então se tornar aqui como um camaleão. Nós não nos conformamos com o mundo, mas cada vez mais a gente vai transformando. E transformando o que, irmão? A nossa mente. Então há aqui uma mudança de mente. Aquilo que eu penso, está lá em 1 Coríntios 10, 5, significa também que todo o meu pensamento ele é levado a Cristo. Então, em Filipenses 4:8, está falando de tudo que eu penso, todo tipo de pensamento meu. Essa é a mudança de mente que vai acontecendo comigo, né? E assim, desta forma, a gente experimenta a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Tudo isso, meus amados, porque a gente presta a Deus um culto verdadeiramente racional dentro da palavra de Deus. Meus queridos, eu acredito que nós já terminamos aqui e eu agradeço vocês terem nos ouvido. Eu quero dizer para os irmãos que eu não estou conseguindo acompanhar aqui, não sei se tem comentário dos irmãos, mas se tiver nós vamos procurar responder, né, cada um dos irmãos. E peço aos irmãos que orem por nós, orem por esse projeto, orem pela nossa saúde, orem para que Deus nos dê força, Deus nos dê cada vez mais criatividade, tá bom? Eu oro a Deus para que vocês peguem esses materiais, vocês utilizem. Esses materiais são feitos com todo amor, irmãos. Eu sei que algumas vezes a gente erra, comete algum erro, de vez em quando tem um irmão que nos orienta, e eu acho isso tão importante, porque nós não sabemos tudo, não somos donos da verdade, e aí quando eu identifico o erro, nós vamos lá e corrigimos, tá bom, irmãos? Porque nós estamos aqui aprendendo uns com os outros, tá bom? Então eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, pedir que vocês continuem apoiando esse projeto, tá bom? Que Deus dê uma semana de vitória para todos nós, é o que pedimos.
em nome de Jesus. Amém.